Bom dia, pessoal. Bom dia. Nós vamos falar aqui hoje das 3 revelações. Isso já, desde a infância da gente, isso aí vem alguns mitos aí, né? Que a terceira revelação era a Segunda Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial, que o mundo ia acabar. Criaram várias teorias sobre isso aí, mas a gente vai deletar isso daí e trazer a ideia por trás de cada revelação. E quais são as 3? Por acaso alguém tem ideia de quais são as 3? Vamos lá. Então, como eu disse, o nosso objetivo aqui hoje é discutir sobre a ideia de cada uma revelação. A primeira foi Moisés, a segunda Jesus e a terceira? Espiritismo. Espiritismo, tá? Então, por que eu falei que a gente vai discutir em torno da ideia? Porque nós não vamos estudar aqui Moisés, nós não vamos estudar aqui hoje Jesus, e nem Espiritismo, vamos dizer assim, mas sim o que cada um quis trazer quando foi incumbido de vir e expor as coisas, né? Quando a gente fala revelação, a gente remete a algo que já existe, está revelando algo que já existe. Concordo? Senão teriam 3 criações, vamos dizer assim, né? E eu estou frisando essa questão de algo que já existe, por quê? Porque a gente vem do plano espiritual, a gente foi criado simples e ignorante, porém com a centelha divina. Nós temos DNA de Deus na gente, né? Então, se fizer um teste de DNA aqui, somos todos irmãos mesmo, temos DNA de Deus em cada um aqui, né? Todos irmãos. Por isso que se chama revelação, porque de certa forma, o que a gente vai estudar aqui hoje já vem com a gente desde o início, né? E aí, a gente vai desviando no caminho, né? Alguns absorvem melhor a revelação que Moisés trouxe, outros absorvem melhor o que Jesus trouxe, outros praticam mais o que a doutrina vem trazer também. Então, outra coisa que eu quero frisar bem aqui, um não sobrepõe o outro. A ideia não é substituir, mas sim reforçar, complementar, ensinar, esclarecer o que está por trás dessa ideia nas 3 revelações. Aprofundar, né? Aprofundar, né? O mundo, desde que foi criado, ele foi planejado, tá? Porque antes de existir a Terra, o universo já estava aí, tá? Deus já existia. Isso não é fácil de explicar e também a gente não tem nem pretensão, não tem como explicar isso, né, agora. Mas então dizer que o mundo foi planejado. Aí você pega, nós estamos falando de uma coisa macro, uma coisa grande. Como que essas coisas grandes refletem nas coisas pequenas? Por exemplo, o planejamento do ciclo educacional nosso. Ele tem ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. 3 fases principais. Aí depois vem pós, mestrado, especialização, né? Mas as 3 fases fundamentais são essas: fundamental, médio e superior. Assim, também é a ideia das 3 revelações. Porque o ciclo do fundamental, ele é dado para quem está preparado para receber o ciclo do fundamental. Para criar uma base, para depois a gente chegar no médio, e depois do médio, o superior. Não adianta você pegar a ideia do que está no ensino superior e trazer para o fundamental, que não vai ter jeito, né? Não tem como. Não tem assimilação. Não tem. A pessoa Não tem. capacidade de assimilar. Então, esse tema de hoje, as 3 revelações, está no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para vocês terem a ideia da importância da coisa, a gente entender o porquê disso, né? Kardec trouxe no primeiro capítulo. Então, a gente vai dar uma passada aqui. Vou colocar meus olhos. Vamos começar por Moisés. Aqui diz:
Na lei mosaica há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra a gente sabe que muda. A invariável é a lei que veio de Deus. Qual foi o principal objetivo de Moisés naquela época? Trazer a ideia de Deus único. Porque era um negócio assim, né? Deus isso, Deus aquilo, Deus aquilo. Então, o principal objetivo de Moisés era trazer a ideia de Deus único. Mas, como naquela época, antes disso teve a lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Foi tudo necessário. Foi tudo necessário. Porque todas essas leis que vieram antes de Moisés, elas vêm preparando o espírito humano para receber algo maior lá para frente. Então começou com o talião. Olho por olho, dente por dente, disciplina, disciplina, disciplina. Aí veio Moisés. E recebeu o primeiro livro psicografado da história da humanidade, que foi os 10 Mandamentos. O Moisés era médium. Ele recebeu essa cartilha através de psicografia. Sem dúvida, viu, gente? E o primeiro livro foi escrito em pedra. Então a gente vai ler aqui os 10 Mandamentos, só para a gente recordar um pouco, né? Primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não farei imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestarei culto soberano. Isso aqui é só a metade. Kardec colocou aqui só a metade. Mas aqui na página de rodapé tem a outra parte que a gente vai voltar depois, que é muito interessante. Não pronunciareis em vão o nome de Deus. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viveres longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não matareis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, não desejais a mulher do vosso próximo, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer coisas que lhe pertençam. Então, assim, dos 10, 6 começa com não, né? A necessidade da disciplina, de ser bem claro naquela época, né? E precisava mesmo que fosse escrito que não, aqui está escrito, não adorareis e não prestarei culto soberano a outras coisas, a não ser a Deus. Porque a ideia principal era trazer o Deus único. Por isso que ele frisou muito isso no primeiro mandamento, né? Para já preparar o terreno. E precisava de disciplina, precisava de algo, de um Deus punitivo mesmo, da ideia de um Deus que castiga, de um Deus de mão firme. Porque as pessoas eram muito rudimentares, muito embrutalhadas naquela época, porque vinha com a ideia da lei de talião, né? Trazendo para o campo de psiquismo deles a questão do Deus único, talvez ia afrouxar um pouco as coisas. Mas aí, Moisés diz o seguinte, olha, o Deus é único, mas a mão dele é pesada. Não pensem vocês que a gente vai relaxar, não, porque Deus castiga, Deus, né? Porque se não fosse dessa forma, através da medoterapia, a coisa ia dissipar. Por quê? Porque naquela época, a ideia que tiveram, e foi basicamente isso mesmo, que quase que revogaram a lei de talião já. O Moisés falou assim, olha, para com esse negócio de olho por olho, dente por dente. Então, ficaria uma coisa muito solta, muito, como é que eu vou dizer?
muito fácil para quem era daquela época infringir a lei, se não colocasse no coração de que existe um Deus e que ele tem a mão pesada. Entenderam aí o objetivo, a ideia da coisa? Deus não... Domar o instinto, né? Exatamente, domar algo que vinha de milênios ali, né? Arraigado nas pessoas. Então, mas a gente sabe hoje que Deus não é assim, né, gente? Mas naquela época ele era. Ele tinha que ser visto assim. Não é que ele era, ele tinha que ser visto dessa forma. Tá? Então, porque muita gente questiona, né? Moisés, quando desceu do monte, viu o bezerro de ouro, né? Eles fizeram uma imagem de um bezerro, que é o primeiro mandamento, fala negócio da imagem aqui. Ele mandou matar um monte de gente. Mandou matar mesmo Moisés, né? Então, assim, porque a ideia que dá é que ele é santo, né? Um espírito... Não, ele era o espírito preparado para aquele momento, para agir daquela forma. Não que matar naquele momento foi certo, tá? Nunca é e nunca vai ser. Mas ele era rudimentar também, e severo. Então, na cabeça dele, para mostrar que Deus estava com ele, que tinha mão forte, ele mandou matar um monte de gente naquela época por causa desse bezerro de ouro aí, da ideia do bezerro de ouro que eles queriam implementar, sabe? Que vinha completamente o contrário do primeiro mandamento. Que fala, né? Não tereis diante de mim outros deuses, não fareis imagem esculpida. O primeiro mandamento falou isso. Aí ele chega lá, tem um bezerrão lá, né? Beleza. Aí vem dizendo mais aqui, depois a gente leu a coisa. E de todos os tempos e todos os países, essa é a lei. E tem, por isso mesmo, caráter divino. Todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigado que se via conter pelo temor. Tá? Um povo de seu natural turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão no Egito. Então, assim, esse povo veio, né, com muito sofrimento, muita coisa ruim, né, com a ideia de muita coisa ruim, ideia de vingança, ideia de... que sofreram muito também, né? Então, Moisés precisava de acabar com isso daí de alguma forma. Tá? Então, por isso que existia essa severidade por parte dele, né? Então, dito isso, a ideia de Moisés principal era trazer no coração daquele povo o Deus único, tá? Vamos colocar assim, existiam outras. E ele, antes de chegar na Terra Prometida, ele fez uma homilia, um sermão mesmo, tá? No monte, na planície Moabe. E lá nesse sermão que Moisés fez, ele já sabia, no fundo, né, que ele não ia chegar na Terra Prometida. Só o pessoal que estava acompanhando ele. E de fato ele não chegou, né? Mas aí o que ele fez? Ele fez um negócio parecido com o que Jesus fez no Sermão do Monte. Né? Tá vendo como que as ideias vão sendo copiadas, o estilo, a didática vai sendo copiada, só que de acordo com o intelecto, de acordo com a moral da época. Mas a didática é praticamente a mesma, tá? É o que eles chamam de Deuteronômio, tá? É o livro de Deuteronômio. Engraçado desse livro é o seguinte, que esse livro de Deuteronômio, ele é o 5º livro da Torá. Olha só, nós estamos trazendo outra, que diz a Bíblia cristã e diz a Torá. O Deuteronômio é o 5º livro da Torá. É a primeira seção da Bíblia hebraica. E faz parte do Antigo Testamento. Está vendo como que as coisas vão... Na hora que a gente vê, as coisas vão se interligando. Por quê? Porque é coisa divina, é coisa que vem para conduzir o homem a uma moral mais elevada. Então, o Deuteronômio está nesses 3 livros, ok? E o livro está dividido em 3 sermões ou homilias proferidas
aos israelitas por Moisés na planície de Moabe, pouco antes da entrada da terra prometida. Então, ele sentiu a necessidade de falar assim, olha, além dos 10 mandamentos, eu tenho que trazer outra coisa para quando eu não estiver mais aqui com esse povo, eles terem uma ideia de qual que é o objetivo nosso aqui nesse mundo. Então, basicamente, Deuteronômio serve para isso. Ele deixou uma cartilha para o povo dele, né? E essa cartilha foi colocada na Torá, foi colocada na Bíblia hebraica e no Antigo Testamento também, né? Mas enfim, eu expliquei isso porque lá em Deuteronômio, no versículo 15 e 18, Moisés diz assim: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu, e ele os ouvireis. Esse é o 15. 18. Eis, lhes suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, Moisés, na época, ele era visto como emissário de Deus. O pessoal da época tinha ele ele tinha contato direto com Deus, né? Hoje a gente sabe que ele tinha contato direto com a espiritualidade superior, né? Que é enviada por Deus para intuir, para orientar, para direcionar ele, né? Mas aí ele escreveu isso. Então, de quem que ele estava falando aqui nesse momento? Principalmente no 18. E ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Jesus. Está vendo como é que as coisas estão interligadas? Então, ele já deixou lá o seguinte, olha, vai chegar alguém aí que vai falar. Hoje eu que estou falando. Isso é basicamente o seguinte, mas hoje eu que estou falando por Deus. Deus está falando através de mim. Mas vem outro aí, gente. Espera que está vindo outro aí, né? Já estava falando de Jesus. Então, com isso, a gente já vai partir para a segunda revelação, tá? Que é o Cristo, que falou no Deuteronômio. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Então é o seguinte, Moisés cumpriu o papel dele e deixou uma grande parte da humanidade daquela preparada para receber a ideia que Jesus ia trazer. Não foi todo mundo, assim como hoje também não está todo mundo, né, nesse mesmo nível, vamos dizer assim, mas depois a gente vai voltar nisso daí. E Jesus vem falar o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acreditando, aí estão a lei toda e os profetas. Então o que Jesus fez? Ele falou assim, gente, tudo que esses profetas falaram aí para trás, é isso aqui. Simples assim. Amar a Deus sobre todas as coisas e aos outros como a ti mesmo. Parece tão simplório, né? Mas você conseguir fazer isso mesmo de verdade, nós já estamos há mais de 2023 anos tentando, né, que Jesus trouxe isso há 2023 anos atrás, e a gente não consegue fazer isso na plenitude ainda, né? A gente sabe que é isso que tem que ser feito, mas é muito difícil, muito difícil. Tá? Então ele veio dizer isso. Aí está aqui, por essas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus, ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprido integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas aplicações e consequências. O céu e a terra não passarão. O que ele quis dizer com isso? Que enquanto a gente não tiver o hábito de praticar de verdade essa lei que ele trouxe, nós vamos continuar reencarnando aqui na Terra. Não é o céu e a terra que passarão,
Nós que vamos sair daqui e para mundos mais felizes. Mas enquanto a gente não praticar isso na integralidade, a gente vai e volta aqui, nessa terra e nesse céu. Tá? Não quer dizer que o mundo vai acabar depois disso. Ele vai só se transformar. Então, o que a gente conhece aqui hoje do jeito que está, vai passar. Vai virar outra coisa, muito melhor. Né? É a ideia de reencarnação, né, gente? Mas o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento a profecias que lhe anunciaram o advento. Tá? A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito de sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz. Então é o seguinte, resumindo, a vida não é aqui, a vida é no plano espiritual. Mas ele não podia falar isso naquela época abertamente. Né? Ele não podia falar isso abertamente. Por quê? O pessoal não tinha capacidade para entender isso. Tá? Não tinha... Hoje tem muita gente que a gente não consegue, né, conceber essa questão de plano. Eu ia te falar isso, tem muita gente que hoje está lá em Moisés. Não cobiçareis. Exatamente. Não inveja, né, não desejar nada do outro. É o que mais tem hoje. Imagina naquela época, né? Então, por isso que ele falou em parábolas, ele falou em enigmas mesmo, porque ele não podia clarear as coisas. Porque se ele... Já pensou, gente, se clareia tudo, ia cegar todo mundo, né? Porque tem que ter maturidade. Lembra do ensino fundamental, ensino médio, ensino superior? Não adianta trazer matéria do superior para o médio que vai bagunçar a cabeça do pessoal. Então, esse é o caminho. Tá? E aí, ele falava tudo por parábolas direitinho, mas aí o que acontece? Muitas pessoas viam aquelas parábolas e falavam assim, gente, o que ele quis dizer com isso? Mas quando você pega uma parábola de Jesus, ele pegava exemplos da época, ele falava de pescador, ele falava de coisas do dia a dia das pessoas, porque aquilo era suficiente para eles pegarem um pouquinho da ideia, né? Mas quando você faz o estudo minucioso do Evangelho e pega palavra por palavra que é dita ali nas parábolas, qual que era o contexto da época, qual que era o local que estava sendo dito aquelas palavras, você consegue extrair tanto ensinamento, tanta coisa em cima daquilo que foi dito como algo simples, algo... Porque Jesus ele não usava... A didática dele era simples. Ele virava para alguém e falava assim, fulano, desce daí que eu vou almoçar na sua casa hoje, vamos lá. Zaqueu, né? Desce daí, eu quero almoçar. E lá ele fazia um milagre. No almoço, conversando, né? Chamava os discípulos, vamos pescar. Durante a pescaria, ali ele ensinava o que ele precisava ensinar durante uma pescaria. Ele não falava assim, olha, 8 horas na sinagoga, vai ter sessão de cura, viu, gente? Faz uma fila lá. Não tinha isso. Ele saía andando e no meio do caminho ele encontrava situações, encontrava coisas para usar como didática daquilo que ele queria mostrar. Isso era a metáfora, né, que ele fazia com as ideias das pessoas e que ele podia melhorar. Sim. As coisas iam acontecendo, né, conforme a vontade de Deus. O que ele quis dizer com isso? Que a gente não precisa parar a nossa rotina de vida para agir de forma cristã. Deixa eu ler um negócio aqui, peraí. Sempre dá para a gente fazer a vida do outro melhor em qualquer coisa.
Quem falou isso? Você entendeu, gente? No dia a dia, é essa proposta que Jesus trouxe. Falou, gente, não precisa parar o que vocês estão fazendo para seguir o que eu estou pedindo, não. As coisas acontecem, elas chegam, né? Eu não quero interferir na vida de Aparecem, ninguém, eu não quero que ninguém pare o que está fazendo para poder me seguir, não. Vocês não precisam, vou falar isso aqui, mas tem que falar. Vocês não precisam ficar uma semana sem comer lá em cima do monte. Claro que isso para algumas pessoas dá certo, porque é o que eles entendem como estar com Deus, estar junto com Deus. É um gatilho de fé, vamos dizer assim. Mas o Jesus quis dizer isso. Quando ele separou os discípulos de 2 em 2 e mandou fazer milagres, fazer o que ele fazia. Vai, faz o que eu faço. Eu te dou autoridade para isso. Mas aí ele falou, olha, não leva nada. Vocês vão fazer na simplicidade. Vocês vão chegar naturalmente na cidade, entrar, e ali pessoas vão receber vocês, ou outras não vão receber. Porque assim acontece no dia a dia da gente. A gente encontra com pessoas, encontra com situações que talvez dê para você se posicionar, talvez não dê. Né? Então, a ideia aqui não é ser sectarista, ser chato, ser aquela pessoa que chega e fala assim, preciso falar de espiritismo. Radical. Não. Sai naturalmente, igual Jesus fez. Né? Naturalmente ele passou pelo cego e falou, isso aqui é o quê? Quem chegar, amassou o barro, passou no olho dele, falei, pronto. Estava passando por ali. Né? A mulher com hemorragia, ele estava passando por ela encostou no manto dele e se curou. Né? Ele não. Então, assim, tudo muito simples, muito simples. Tá? Essa ideia que Jesus trouxe também, uma ideia central de que para amar a Deus e ao próximo com a ti mesmo, não precisa fazer muita firula, muito barulho. Pelo contrário, né? Ele falava, os fariseus que ficam orando nas praças, e não precisa disso, gente. Entra para o seu quarto e reza, ora a Deus. Que quarto é esse? Entra para dentro de você e conversa com Deus. Tá? Então esse é o quarto. E tinha outra coisa também que eu não entendi antes de ser espírita. Que ele falava assim, onde um ou mais estiver em meu nome, aí estarei. Eu ficava encucado com esse trem, falei assim, então não adianta rezar sozinho? Né? Eu falei, eu tenho que procurar alguém, se for Sérgio ali comigo, que eu preciso rezar. Não pode ser, tem que ser um ou mais, senão Jesus não vai estar junto. Mas por quê? Porque a gente sempre tem do nosso lado nosso anjo da guarda, nosso guia, nosso protetor. Então sempre vai ter um ou mais. Sem falar, eu vou falar dos obsessores também, daquela turma que vem atrás da gente, né? Que fica ali ao nosso redor querendo. Então sempre vai ter um ou mais mesmo. Né? Então, aí quando você pesca essas palavras que Jesus disse e começa a entender essas palavras, você vê que o Espiritismo já estava ali. A ideia que o Espiritismo traz já estava ali. Esse um ou mais. Ele não quis dizer das nossas companhias espirituais, gente. Né? Ele quis dizer isso. Duas ou mais. Não. Duas ou mais. Duas ou mais, né? Eu estou falando errado. Duas ou mais. Isso. Duas ou mais. Então sempre vai ter duas ou mais. Tá? A gente, o nosso guia e provavelmente mais alguém. Mais alguém. Mais alguém. Tá? Então depois que você conhece o que Jesus disse, quando você pega uma parábola dele, uma passagem, uma cura, e você olha de forma mais ampliada, tira, o que a gente chama no Espiritismo, tira o véu da letra, você observa que a ideia do que a gente está conhecendo hoje já vem lá de trás. E aí eu vou voltar depois no primeiro mandamento, na outra metade que Kardec não colocou aqui, para falar de uma ideia, uma das bases do Espiritismo, que é a reencarnação. Tá? Ele fala isso lá no primeiro mandamento. Ele já fala sobre a ideia da reencarnação. Tá? Então, o Cristo veio para isso. Não veio destruir a lei, mas sim mostrar uma outra forma de cumprir essa lei.
uma forma mais gostosa, mais suave, mais tranquila, né? Natural. Né? Natural. Por que natural? Porque a gente já traz isso dentro da gente. Lá atrás, né? Lembra que eu falei lá atrás que a gente já vem com essa centelha, com essa coisa já. Porque o mal não existe. O que é o mal? O mal é a ausência do bem. O mal não é alguma coisa. Você entendeu? É a ausência do bem. Vou dar um exemplo. Se você pode fazer o bem e não faz, você está fazendo mal, porque você podia estar ajudando alguém, podia estar ajudando pessoas, contribuindo com alguma coisa. Então o mal mesmo não existe, não. Então é a ausência do bem, tá? Vamos ver aqui então a nossa terceira revelação, o que os Espíritos falam aqui no Evangelho. Vou só dar uma passada aqui em mais um, só para finalizar. Aí aqui diz assim: Jesus falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para ser compreendido o sentido oculto de algumas palavras suas, mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhes trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado certo grau de madureza. Então, você vê que eles estão sempre falando que, olha, para receber mais tem que estar um pouquinho mais maduro, tá? Então, frisar isso aqui de novo. E aí eu vou pegar aqui, ó, João, capítulo 14. Cadê meu celular? Tá aqui. O que João falou lá no capítulo 14? Ele disse assim, Jesus falou, ele escreveu, Jesus falou: eu pedirei a meu Pai e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Aí ele vem, esse é o 16, 17. O Espírito da Verdade. O mundo não pode compreendê-lo porque não o vê e nem o conhece. Igual eles viam Moisés e viam Jesus. Tá? Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixareis órfãos, voltarei para vocês. Essa última frase aqui confunde muita gente, né? Então, até hoje, pessoas acham que Jesus vai voltar de corpo, né? Vai reencarnar de novo, vai voltar a qualquer momento aí. Mas ele quis dizer o seguinte: olha, vou trazer algo que vai esclarecer tudo aquilo que eu não pude esclarecer explicitamente na época. Mas quando vocês derem uma olhada no que foi escrito, no que foi falado na época, com esse olhar do Espírito de verdade, vocês vão entender que eu já tinha falado tudo lá atrás, então eu não preciso voltar pessoalmente para falar mais coisas. Tudo que foi dito serve para todos os tempos. Basicamente isso que ele quis dizer aqui, né? Então essa ideia de que Jesus vai voltar, cuidado, você vai escolher você não, você sim, você separar o joio do trigo, né? Como? Isso não é como é que foi, da essência de Deus, não é de apontar dele e falar assim: você vai para o inferno, você vai para o céu, você vai ficar no purgatório. Não. A gente sabe que essa ideia que o Espiritismo traz, que esse voltar de Jesus é a nossa consciência que vai separar o joio do trigo, que vai dizer: olha, nossa, eu falhei. Porque ele fala aqui, olha, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Consciência. É a nossa consciência. Então, qual que é a ideia do Espiritismo? A ideia que Moisés trouxe foi trazer o Deus único. Dizer que Deus é único. Jesus trouxe a ideia do amor. Estou sendo bem simplista porque o tempo já está bem. E o Espiritismo trouxe a ideia
De quê? De que esse amor, tudo aquilo que foi falado depende só da gente, está dentro da gente, a gente que é responsável, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? E o Espiritismo tem 15 leis básicas, vamos dizer assim, do Espiritismo, mas a gente vai pensar um aqui que é a ideia mais central da coisa, que é a ideia da reencarnação, tá? Então, a reencarnação é o ponto central da ideia que o Espiritismo quer trazer. Por quê? Porque com isso, a gente acreditando em reencarnação, a gente vai entender que nós somos responsáveis por tudo que acontece com a gente. Deus não tem nada a ver com o que acontece de ruim com a gente, né? Somos nós. E aí, como eu falei, aqui no primeiro mandamento está escrito isso. Lá no primeiro mandamento de Moisés já trazia a ideia de reencarnação. Quer ver? Aqui, ó. Então terminou assim: não adorareis e não lhes prestarei culto soberano. Aí Kardec parou aqui e não colocou mais coisas aqui no Evangelho. Mas tem uma nota de rodapé aqui, diz o seguinte: Allan Kardec cita a parte mais importante do primeiro mandamento e deixa de transcrever as seguintes frases. Porque eu, depois disso vem, porque eu, Senhor vosso Deus, sou Deus zeloso, que puno com a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta gerações daqueles que me aborrecem, e uso de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo, capítulo 20, versículos 5 a 6. Está vendo Deus falando com todas as letras que pune? Porque a época precisava disso, né? Aí ele vem fazer essa observação. Nas traduções feitas pela Igreja Católica e Protestante, essa parte do mandamento foi truncada para harmonizá-la com a doutrina da encarnação única da alma. Tá? Eles pegaram aqui, onde está escrito na terceira e na quarta geração, e colocaram na. Mas na verdade é o seguinte: até a terceira e a quarta gerações. Tira o na e coloca até. Por quê? Vamos pegar aqui então, a gente falou de reencarnação, né? Primeira geração. Eu estou na minha primeira geração. Vamos colocar assim, a primeira geração. Sou eu, vou viver até. Vamos colocar 80 anos. Viver até 80 anos. Desencarnei. Aí vem a segunda geração, mais 80 anos. Aqui fala até a terceira e quarta gerações. Porque normalmente, um período médio aí, que a gente vive no plano espiritual, é de 80 anos. Por quê? A gente desencarna, e se tudo acontecer naturalmente, se a gente desencarnar naturalmente, a gente vai voltar para o plano espiritual e lá a gente vai ficar, falando de tempo da Terra, por mais ou menos 80 anos, planejando o quê? A sua terceira geração, que é o quê? Você voltando. Então, o punir de Jesus na terceira e na quarta, quando ele fala quarta, é porque às vezes tem pessoas que demoram mais tempo para poder reencarnar. Então entra aí a quarta geração. O punir na quarta geração é o seguinte: olha, não é Deus que está punindo. Você está voltando para resgatar o que você fez lá na primeira geração. Na segunda não, ele não cita a segunda, porque a segunda são raras, acontece, mas são raras as pessoas que reencarnam rápido, logo em seguida. Acontece, tá? Não estou dizendo que, porque isso não é matemático, mas em via de regra é mais ou menos assim que funciona, tá? Então, na terceira e na quarta, quem que está vindo na terceira e na quarta? São os nossos filhos? Não. Nós que estamos voltando, tá? Então está no primeiro mandamento de Moisés. Está implícito lá. Então, durante o decorrer da história, mudaram a narrativa para dar a entender que a encarnação é única, que a gente vive só uma vez.
Tá? Foi conveniente para as religiões da época, mas Haroldo está fazendo tradução do hebraico, a Bíblia hebraica, né? Tá? E tem esses jogos de palavras que eles utilizaram muito no decorrer dos anos nas traduções para trazer a ideia que eles queriam implantar. Tá errado ou tá certo? O que vocês acham? Interpretações diferentes, né? Oi? Depende do momento. Entendimento. Exato. Porque no fim, todas as religiões, o objetivo de todas as religiões é o quê? Elevar a moral. Fazer o ser humano moralmente melhor. Por isso que isso aqui, o Evangelho, ele não sai de moda, ele não desatualiza, porque em todas as facções religiosas, todos eles, o objetivo principal é elevar a moral. Né? Então, viram aqui como que as coisas estão interligadas, caminham juntas, desde a primeira, a segunda e a terceira revelação. Tudo tem um sentido, tudo está interligado, está tudo de acordo com a lei de Deus. E aí fica a pergunta, será que vai ter uma quarta revelação? Porque é o que a gente está preparado para receber agora. Né? Como lá, quando Moisés trouxe, as pessoas ficavam indagando, apesar que ele deu a dica em Deuteronômio, ó, vai vir outra aí. Né? Mas depois de Jesus não falou assim, olha, tá vindo outro camarada aí, outro caboclo aí, e vai. Ele não falou isso. Né? Ele trouxe a ideia e falou assim, essa é a ideia. Então o que a gente entende é o seguinte, que não precisa vir outro. Depende da gente praticar. Né? Então fica essa interrogação. Assim como nós temos o ensino fundamental, o médio e o superior, olha a dica, a gente tem mestrado, pós-graduação, especialização. Mas o que vem depois do ensino superior é algo o quê? São especializações. Em cima do quê? Do que você viu no ensino superior. Tá? Então, em cima do que Jesus trouxe de ideia, de filosofia, que dá a entender que não precisa de mais. O que a gente precisa é se aprofundar nisso, colocar em prática, fazer acontecer, né? E fazer um mestrado nessas ideias, um doutorado. Para quê? Para a gente alcançar para céus e terras, para esses céus e terras aqui passarem. Né? Que são os mundos mais felizes, os mundos ditosos, que a gente não tem ideia de como que é. Né? Então não vai ser uma quarta revelação, mas sim o clareamento dessas três total, depois que a gente passar para outros mundos, passar para outro nível evolutivo. Né? Doutorado, mestrado do amor. Porque acho que é uma coisa mais sublime que tem, então é o aprofundamento. Exatamente. Então, quando a gente pega esse raciocínio aí de ensino, que igual eu falei, o macro se reflete no micro. A gente entende que o que Jesus trouxe é o que é. Não precisa mais nada. Tá? Não precisa mais nada. E como que tudo vem interligado, tudo. Aí você pega e fala assim, puxa vida, e Buda? Esses outros caras que vieram aí, essas outras filosofias, são todas complementares da ideia que Jesus trouxe. Tá? Não são ideias que contrapõem o que Jesus trouxe. Então, todos esses, vamos colocar num português que a gente conhece, numa hierarquia que a gente conhece aqui na Terra, são ministros de Jesus. Todos eles são ministros. Tá?
Porque no livro dos Espíritos tem a pergunta que fala que quem é o modelo, o guia, quem é o modelo a ser seguido, né, pela humanidade? É uma das respostas mais curtas, né, que é Jesus, ele é modelo e guia. Então, todas essas outras filosofias, quando vocês pegam o cerne, a ideia delas, é melhoramento moral. Então, não tem novidade. Não tem novidade em relação ao que Jesus trouxe, né? Então, essa questão das 3 revelações seria basicamente isso. Ô, Antônio, então a gente pode entender que o Espiritismo, ele vem trazer o entendimento. Porque se na primeira revelação é a disciplina pelo medo, a segunda revelação é a vida espiritual é a verdadeira, e vocês precisam amar. A terceira revelação é compreenda tudo isso E coloca em prática. e organize a sua vida para você seguir isso. É o entendimento. Esse livro chamou o Consolador, Emmanuel, que trouxe através de Chico. Porque Jesus prometeu lá, né? Vou enviar-lhes um Consolador prometido, que é aquilo que Moisés, que ele falou, olha, eu preciso enviar mais alguma coisa a mais para vocês entenderem melhor o que eu estou dizendo. Então ele chamou de um Consolador prometido, o Espírito de Verdade. E aí Emmanuel trouxe esse livro através de Chico, que é um livro de perguntas e respostas. Aí eu vou ler 2 perguntas para ilustrar isso que você falou, tá? É a pergunta 352. Devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? Né? O Espiritismo evangélico é o Consolador prometido por Jesus, que, pela voz dos seres redimidos, espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade, não trazendo outra verdade, tá? E levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. Tá? Então, ele deixou claro aqui. E aí a pergunta 353, olha que pergunta interessante. O Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? Olha que coisa, hein? Veio substituir todas as religiões que existem? O Consolador, como Jesus, não terá de afirmar igualmente, eu não vim destruir a lei. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las, levando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das gloriolas efêmeras dos triunfos materiais, esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz. Pelos atos e pelos ensinamentos, o espírito sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos, ante altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus. Então, está claro aqui que o Espiritismo não veio dizer assim, olha, esquece tudo que vocês sabem, católico, protestante, budista, esquece isso, porque é no Espiritismo que tem salvação. Não. Porque ele citou bem aqui, as outras religiões, elas são compostas por parcelas de verdade que compõem também a filosofia do Espiritismo. Então ele vai dizer que as outras religiões estão erradas? Não. Veio para acrescentar. Né? Mas o objetivo dele é
trazer a ideia de que, gente, a vida continua. Vocês são herdeiros de vocês mesmos. Só isso. Tá? Não veio apontar dedo para religião nenhuma. Não veio dizer que, olha, fora do espiritismo não há salvação. Mas sim, fora da caridade não há salvação. Tranquilo?